Gostaria de chamar aqui a palavra Ana, ex-conselheira tutelar, que ela vai dar uma palavrinha sobre a instituição Anjo Azul. Bom dia a todos e todas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ana Soares, ex-conselheira tutelar, militante dos direitos humanos, e hoje faço parte, já desde 2014, da Associação Estadual Mães e Anjo Azul, que hoje tem o núcleo São Lourenço da Mata. Em especial aqui eu venho falar exatamente da causa da criança com deficiência e com necessidades especiais, e eu trago aqui a causa e a pauta da criança autista, da pessoa autista. E, nacionalmente, nós temos já uma lei, a Lei 12.764, Berenice Pian, que traz ali muito claramente quais os direitos da criança, da pessoa autista. E vivemos uma realidade muito difícil, porque essa lei, desde 2012, e foi a partir daí, 2014, que a Associação Mães e Anjo Azul iniciou sua luta. Porque não basta só ter uma lei, e essa aqui é uma das mais novas, que é Romeu Mion. Não basta só ter lei, a gente sabe. E eu agradeço aqui o respeito que vocês têm com a causa, os nossos nobres vereadores aqui presentes, porque esse respeito já se faz com a presença de vocês aqui nesse espaço, nesse momento de discussão. Aqui está uma criança autista, que vai para o supermercado, vem na Câmara de Vereadores, que vai num posto médico, que vai num banco, que passa essa mesma condição, que é a mãe que precisa sair para fazer todas essas atividades, que já não trabalha mais porque precisa cuidar do filho tempo integral, porque ninguém quer ficar com a criança autista, porque ela dá muito trabalho, ela não para, ela não é estática. Então, a dificuldade dessas mães é muito grande. Uma cidade que não há acessibilidade para o cadeirante, que não há acessibilidade nos bancos para saber que a criança autista ela tem prioridade no atendimento, para ser rápida, porque ela não pode passar muito tempo naquele espaço. Então, ele não dá também essa acessibilidade. E a luta dessas mães, principalmente depois de um período longo que estamos passando de pandemia, é saber que essas crianças que hoje já são cadastradas 128 crianças dentro do município, ficaram em casa trancada durante esse período, sem atendimento médico, sem a continuidade do seu tratamento, que é importantíssimo nesse momento de desenvolvimento, para que elas não entrem em crise. A medicação, a troca da medicação quando aquela não está surtindo efeito, para manter minimamente o conforto dessas crianças, para que ela durma, para que ela se alimente, porque isso faz parte do tratamento, e é de suma importância. Vocês imaginam que essas crianças não foram incluídas num plano de contingenciamento, e sabemos que tudo é novo, mas a gente sabe que as secretarias e os órgãos competentes, eles precisam dinamizar e discutir suas pautas. E a criança, nesse momento, precisaria ter sido discutidas as necessidades. E hoje as especialidades, que sempre foi carente no município, estão se iniciando a partir dessa luta, mas a gente precisa de respostas mais rápidas, porque não dá para esperar. A vulnerabilidade social de boa parte dessas famílias que precisam de alimento para suprir a necessidade de seus filhos, precisam de fornecimento de insumos, que são leites, porque crianças que tomam medicação muito forte, contínua e diária, que precisam para se manter, elas precisam de alimentação, principalmente o leite. Criança com 10, 12, 15 anos, autista, elas precisam desse leite. E você sabe que uma pessoa que não tem emprego, porque não está trabalhando, e muitas vezes ainda não tem o benefício BPC, como é que passa? Qual é a assistência que é dada? Ao procurar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde simplesmente dizer que não sabia do contingente, não tem o monitoramento, nem o cadastramento das crianças autistas ou de qualquer outra deficiência, qualquer outra. Um serviço de saúde que não tem esse levantamento. E foi solicitado de forma bem forte esse cadastramento, que foi feito inicialmente e não concluiu, até porque todos os dias surgem pessoas que não sabiam que tem esse cadastro, porque às vezes a comunicação, que somos nós que estamos fazendo, o grupo Mães e Anjo Azul, São Lourenço da Mata, está a nossa representante Isabela e algumas mães aqui presentes, e a elas todo o meu respeito, toda a minha solidariedade e a dedicação dessas mães na luta dos seus filhos, porque elas cansaram de ficar trancadas em casa com seus filhos, de chorar pelo abandono ou pela vergonha das pessoas olharem seus filhos de forma diferente,
e elas terem vergonha de saírem com seus filhos pela rejeição. Elas cansaram de ficar trancadas em casa, não poder mais trabalhar, ter vida social, enxugaram as suas lágrimas e foram. Agora sim, elas vão para a rua sim, vão para a Secretaria de Saúde sim, vão para onde os passos necessitarem, sem vergonha de ficar com seus filhos correndo e elas correndo atrás. Porque a sociedade tem que entender que nós existimos quanto diferentes. E as portas do diferente têm que ser abertas sim, e incluir. Nós não podemos trancá-los dentro de casa e simplesmente não termos políticas públicas adequadas a ele. Porque a própria diferença é diferente dentro da sua diferença. Porque a sua necessidade é uma, a deles é outra, e dentro do próprio aspecto autista existem as suas diferenças, porque o autista ele tem comorbidades. E aí eles precisam de tratamentos diferentes dependendo das suas comorbidades. E o que mais me entristece é saber que dentro da nossa cidade essas diferenças não são assistidas. E essas crianças crescem. Elas crescem, elas vão ser cidadãos. Mas que cidadão nós queremos que elas sejam? Essa cidade investe nesse cidadão. Políticas públicas que incluem precisam ser discutidas por pessoas que vivenciam a política pública. São essas mães, não pode, e eu uso o termo que você usou, companheira de luta. E eu digo que essa vivência de luta de Ana Soares veio de Paulo Tavares, porque vivenciei dentro do Conselho Tutelar, participei dos conselhos municipais, e foi com ele que eu aprendi que a luta não se faz em casa, no silêncio, a luta se faz na rua, no grito, reivindicando, exigindo espaço que nós temos de direito. E o que muito me entristece é que dentro do nosso município, nós temos pessoas que se dizem que conhecem a causa porque tem criança em casa, com a mesma questão, e tem o espaço dessa casa, e nunca criou uma política pública, nem chamou os seus representantes para discutir essas políticas públicas, porque não precisam delas. Sabe por quê? Quando a gente diz, e se fosse o seu filho, não é dizendo se fosse o seu filho autista, mas se fosse o seu filho que precisasse de um posto médico, de um PSF, do centro de referência, que nós lutamos tanto, e se fosse seu filho que precisasse dos remédios que faltam na farmácia, dos insumos, da fralda, do leite, da cesta básica, onde você estaria nesse espaço de luta? A pergunta fica, e se fosse o seu filho? Por mais políticas públicas que de verdade citem aqueles que têm a necessidade dessas políticas, nós não aceitamos mais que falem de nós, que discutam sobre nós, mulheres, negros, pessoas com deficiência em todos os segmentos, sem a nossa presença. Precisamos ser ouvidos, não podemos mais nos calar, porque não se constrói uma sociedade justa sem a nossa participação. Porque acima do medo, coragem. E se fosse o seu filho? Obrigada. Da saúde, ela representa. É, rapaz.